Municipal, primeiro por nos acolher aqui e ceder esse espaço, pela parceria, agora pelas palavras também. Talvez alguns não me conheçam, eu sou professor Nilson, do Lions Patel, e sou o coordenador desse projeto, com os companheiros todos aqui que já vocês conheceram, não dissemos os nomes, mas somos uma equipe toda, né? E o diretor artístico do projeto, queria que ele levantasse, ficasse em pé, é o maestro e compositor Rogério Krieger. Então, estamos aí. Eu queria, antes de te apresentar, Márcia, já te agradecer. Eu fiquei sensibilizado, porque durante todo o tempo do The Voice Kids, eu assistia sempre. E quando eu gostava tanto da Rafa, eu dizia, mas quem sabe um dia, se a Rafa pudesse estar na nossa escola de música, seria um incentivo grande para as nossas crianças. Mas não disse isso para ninguém, nem para minha esposa. Guardei só para mim. Num dia, eu escrevi um e-mail, encontrei nas redes sociais o e-mail da Rafa. E eu escrevi, quem sabe me responda. Gente, não foi meia hora, a Márcia respondeu. Isso. E dizendo de todo o comprometimento social que a família tem em outros locais, como o Instituto de Cegos, hospitais, etc. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer por esta sensibilidade social que você alimenta, Márcia. Imagina, nós que agradecemos o convite. Depois, num outro e-mail, você disse que poderia fazer a palestra, sim, porque você trabalha bastante tempo na área de educação. Então, a professora Márcia, ela é especialista em educação musical pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Trabalha nessa área há 30 anos, não parece porque é tão nova, né? Atuou 20 anos no projeto Mozart São Escola de Música, que ela fundou em 1990. Atuou em vários projetos sociais, tendo a música como proposta no Instituto Paranense de Cegos, em escolas públicas e privadas, e produziu espetáculos de música por mais de 20 anos. E escreveu Método para teclado e piano. Então, são apenas algumas informações que no e-mail você me passou. Então, nós temos a grande satisfação agora de ouvi-la, Márcia. Então, eu queria que você e a Rafa... Então, vamos lá. Boa noite a todos. Quer que a Rafa, assim, o professor vai ficar aqui do ladinho? Eu vou. Bom, não é palestra, né? A gente só vai bater um papo. Eu estou aqui principalmente como mãe da Rafa. Até um ano, nem isso, uns 6 meses atrás, eu era uma professora de música, trabalhava com os meus alunos, tinha os meus afazeres, uma dona de casa também, mãe, e de repente minha filha entrou então no programa nacional e eu virei a mãe da Rafa, né? Então agora eu sou conhecida como você é a mãe da Rafa, eu sou a mãe da Rafa. Minha filha, eu tenho 2 filhos, meu filho mais velho tem 26 anos e a Rafa tem 10 anos, eles têm 16 anos de diferença. E são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. E não tem nada nesse meio aí, né? Então é uma história até divertida, porque a Rafaela veio meio por acaso, não querendo, né, Rafa? E veio para trazer essa história para a gente com a música. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer que me sinto muito em casa aqui com vocês. Quando cheguei e vi tanta gente que veio aqui para ouvir um pouquinho aqui a nossa experiência, só ir um pouquinho
quero falar diretamente aos pais, vocês pais que apoiam os filhos, que trazem os filhos para essas atividades, aos professores que dedicam seu tempo, às crianças que se dispõem a aprender a música, que é algo maravilhoso. A minha vida inteira, eu disse isso, eu acredito piamente que a música transforma o ser humano em alguém melhor. Então, assim, dizer que eu estou me sentindo em casa aqui, é dizer que as crianças na música, isso é meu dia a dia, né? Ouvir, tocar junto, ensaiar, preparar, fazer todo mundo tocar junto, enfim, essas coisas eu fiz a minha vida inteira. São mais de 30 anos até. Eu comecei com 15 anos, eu vou fazer 50 semana que vem, então é mais de 30, né? E o que eu queria dizer a vocês é que o Lions, né, aqui a comunidade do Padre Simval, a todas essas pessoas que estão envolvidas num projeto importantíssimos. Nós temos recebido, quando o professor Simval falou que eu respondi rapidamente o e-mail, é que realmente quem responde os e-mails sou eu mesma, né? Eu que respondo sim ou não. Às vezes gostaria de fazer mais coisas, mas existe um tempo, a Rafaela tem que estudar também, né? E a gente tem que dar essa devida importância, porque ela é uma criança que tem a rotina como qualquer criança que está aqui, tem que ir para a escola, e agora tem alguns compromissos, vários compromissos, alguns que ela não tem como nem dizer não, precisa ir, que são compromissos, outros que a gente pode dizer vamos, aceitamos o convite. E eu quero dizer que eu aceitei esse convite aqui só para conversar um pouquinho com os pais, principalmente, que a minha fala vai ser para eles, principalmente hoje, porque eu achei muito importante esse projeto, muito importante, um projeto que se propõe a trazer as crianças de uma comunidade para ensinar música, para levar isso que para mim é a coisa mais importante. E ó, não é só tocando um instrumento, a música na vida da gente, tem gente que ouve música, né? E se liga com ela, cada um tem seu estilo, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. E tem gente que decide aprender um instrumento, mas principalmente com criança, os pais têm que se envolver nisso, têm que se dispor, tem que dizer pode ir, tem que levar, tem que buscar, tem que fazer a coisa acontecer, tem que ajudar, tem que apoiar. Então é nessa importância que eu quero dizer a todos vocês que esse projeto é maravilhoso. Parabéns, viu, professor Luiz? Eu que fico muito me sentindo lisonjeada de estar aqui pela importância. O professor Simval também, o padre Simval também, pela comunidade, por abrir esse espaço bonito que tem aqui e trazer tanta gente bacana. Todo o pessoal do Lions, todos os professores e todo mundo, eu não quero deixar de dizer ninguém, a todos vocês, os nossos parabéns. Então eu quero só fazer uma conversa com vocês. Realmente eu estudei muita coisa na música, fiz lá uma faculdade de música, fiz uma pós-graduação, fui estudar, me aprofundar, sempre gostei muito de tocar piano, né? E desde os 6 anos. Mas a minha história, e é muito parecida com a da Rafa, veio de um ambiente em casa. Meus pais vieram de uma família muito simples, tanto meu pai quanto minha mãe. Nunca puderam aprender um instrumento pela questão financeira, não tinha como. Na época deles, meu pai era 12 irmãos, nem pensar, né? Não tinha como fazer. E minha mãe era filha única, mas também de uma família muito simples. Mas ambos tinham uma coisa na cabeça, que eles passaram aos filhos, que a transformação na vida deles viria através da educação, principalmente da educação e do trabalho. Não tinha outra alternativa. Eles tinham que ajudar os irmãos, as pessoas que ficaram, meu pai do norte do Paraná, minha mãe de Curitiba. E ele veio para estudar e trabalhar. E construiu uma vida muito bonita, uma vida onde ele conseguiu frutificar pelo trabalho, pela educação, com muito esforço, fez faculdade, minha mãe também fez, ele apoiou. Então essa fala na minha vida veio a vida inteira. Eu sempre escutei isso dos meus pais e sempre dei muita importância e sempre faço isso para os meus filhos. Trabalho e educação, né? Assim, a educação é importante, é muito importante, o trabalho é importante, o trabalho é muito importante. Então é nisso que a gente encontra a dignidade, é nisso que a gente consegue trilhar o caminho da nossa vida. Tem mais uma coisa, eu me lembro quando pequena, que no domingo, no sábado e domingo, que era o dia de folga dos meus pais, que estavam em casa, o meu pai tinha uma radiola. Acho que tem gente aqui que os pequenos nem sabem o que é uma radiola. Uma radiola era um instrumento, um equipamento que tocava música, né? Não era um iPod,
nenhum aparelho de CD, uma espécie de um rádio grande que colocava os discos, aqueles discos pretos, e aí meu pai colocava um monte. Tinha música clássica, tinha Roberto Carlos, tinha música do italiana, tinha de tudo. Ele era uma pessoa que escutava muita coisa. Devia ter Ray Conniff. Ray Conniff, certeza, Altemar Dutra, Sérgio Endrigo, a turma do Bolinha, tinha de tudo. E música clássica também, ele comprava uma coleção, e a gente ouvia tudo aquilo. E aquilo era o ambiente da música na minha casa. Até que um dia eu falei para minha mãe, não sei de onde, que eu queria muito aprender piano. E na época, muito difícil, não tinha como comprar um piano. Então, minha mãe conseguiu uma professora perto. Eu morava nessa época no interior do Rio Grande do Sul. Eu estou contando isso porque talvez é apenas para partilhar para vocês que qualquer um de nós pode encontrar muita dificuldade, muita desculpa, às vezes até, né, para a gente não fazer alguma coisa. Mas a gente precisa entender assim que às vezes vale aquele esforço, Então, minha mãe conseguiu uma professora e eu ia estudar piano e estudar na casa da professora. Muitos anos depois, mas muitos mesmo. Quase 10 anos depois, minha mãe conseguiu comprar um piano. Foi um acontecimento na família, a compra daquele piano. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu tinha um talento, como a minha pequena aqui. Quando eu fui estudar música, a professora disse, meu Deus, ela tem uma facilidade incrível. Eu não sei se vocês já viram, gente que nunca estudou música na vida, e pega qualquer instrumento e sai tocando, já viram? Gente que canta, né? Nunca fez uma aula de música, mas vai ali e sai cantando. É a história das inteligências múltiplas das pessoas. Uma vez eu estava numa palestra com um cara que escreveu muitos livros chamado Augusto Cury, um cientista que estuda sobre a cabeça das pessoas, sobre a inteligência. E ele disse para a gente uma coisa tão bonita aquele dia, que eu quero tentar explicar para vocês, da mesma maneira que ele explicou para a gente, que era um grupo de pais, para entender. Ele disse assim, olha, até bem pouquinho tempo as pessoas achavam que ser inteligente era aquela pessoa que ia lá fazer um teste de lógica, de matemática, e se fosse bem, aquela pessoa tinha lá uma nota, ela era inteligente. Se ela fosse mais ou menos, ela era mais ou menos inteligente. E se ela fosse mal, ela não era inteligente. As pessoas achavam isso, chamavam um teste de QI. Era assim. Só que, como assim, né? Como assim? A pessoa é inteligente, é mais ou menos inteligente ou não é inteligente? Não. Com os estudos e as pesquisas, as pessoas, um tal de Gardner, um pesquisador, um cientista, descobriu, não, gente, não é uma inteligência que existe na cabeça de uma pessoa. São várias. É por isso que a gente encontra uma pessoa que tem mais inteligência e mais habilidade para as coisas visuais. Exemplo, você pega um bom pedreiro, né? Um profissional que trabalha como pedreiro. Eu já vi isso na minha casa. Pedreiro daqueles experientes. Ele não precisa nem do projeto. Ele olha o espaço, ele já consegue perceber e entender como é que o negócio vai ficar. A mesma coisa o motorista de ônibus. Ele pega aquele ônibus daquele tamanho, se der um ônibus para eu dirigir,